podcast Baixo Ilha. E hoje, banda Quântico Romance. 3, 2, 1. É isso aí. Ópera do Caos, Mad Max Filosofia, Distopia. É, Mad Max. Testemunhem. Testemunhe Quântico Romance. E apresenta a galera, Raquel. Tá bom, Ivo. Então, hoje que tá aqui com a gente é a banda Quântico Romance, formada pelo Carlos Júnior, pelo Bruno e pelo Júnior. Vocês podem falar o que vocês fazem, né? Qual a função de vocês na banda? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Salve aí para todo mundo que está curtindo aí a gente nas redes do Baixo Ilha. Então, eu sou o Carlos Júnior, sou o idealizador da banda. Eu sou vocalista, tecladista, compositor e produtor. E é isso, basicamente. Fala, Bruninho. Oi. Boa noite a todos. Podcast Baixo Ilha. Boa noite. Firme. Enfim, gente, é isso aí. Como ele havia falado, Quântico Romance. Eu sou o Bruno Dorian, bateria eletrônica, os pads eletrônicos e segunda voz. Isso, tem que passar um. E é o garoto propaganda também, né? Que é todo custonizado ele, né? Salve, galera. Boa noite. Sou Newton Júnior. Apesar do mais velho, eu sou o caçula na banda, que eu sou quem entrou por último. Sou guitarrista da banda e quebra às vezes um galho no backing vocal também. Show. Vamos começar agora com o Marcos, né? O Marcos, que foi o Carlos. É parecido. Cara, onde que tira esse Marcos, cara? É parecido. Tira esse... Vai ver que foi um nome que te marcou. Opa! Cadê? Vamos mudar de assunto. Vai, Carlos. Pode começar falando aí um pouquinho como que começou o Quântico Romance, a tua inspiração. Bom, então, primeiro assim, eu já faço coisas com música, olha, deve ter 2024, né? Quando eu comecei, mais ou menos 2004. Eu estava estudando, assim, como músico autodidata. Eu comecei a aprender teclado. Eu tive violão, vocês sabiam disso? Eu acho que viu já. Você, inclusive, é interessante Tive porque violão. o violão é completamente invertido, né? As cordas, porque ele é canhoto. Eu tinha que trocar Caramba. as cordas para poder E é conseguir terrível. fazer. Não foi muito longe, não. Aproveitando o gancho, sobre ser canhoto ou músico destro. Ao vivo, eu tive que desmicrofonar uma bateria ao vivo de um baterista canhoto, Peque Nuts, Sim, lá tô tocando ligado. com Vaciris da Show de Horror, a galera da Banda Invisível de Brasília. Um abraço para a Banda Invisível, Show de Horror, aproveitando Abração. o funk da Peque Nuts e outros aí, que também o camarada aqui conhece bem. Enfim, recapitulando, realmente é complicado. Você baterista destro, de repente... Na verdade, o mundo todo não ficou canhoto, né? Os canhotos são, tipo, menos de 10% da humanidade. Então, Viu? por aí você vê, Deus. por aí você vê que a coisa... Mas, enfim. Então, eu comecei a desenvolver, assim, aprender a questão de produção musical em casa. Na época, estava se popularizando a coisa do home studio. Até fiz um curso famoso no Rio, home studio do Sérgio Jackson. E aí fui aprendendo, assim... Até eu tenho um amigo meu, Fred Hayas, eu conheço ele já há muitos anos, né, lá em Laranjeiras. Foi a primeira pessoa que eu tive contato, assim, e vi que fazia música em casa, usando computador, usando teclado e fazendo a coisa de uma forma muito autossuficiente. E eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, pô, isso é possível. Porque as coisas que eu gosto, assim, eu gosto de sempre ouvir rock. Eu peguei uma fase de ouvir freestyle, que no Rio é conhecido como funk melody. Aquela coisa das matinê das discotecas, Latin House, Headline, etc, headline. Então, quer dizer, eu vim dessa fase da pista de dance music, mas assim, das bandas de synth pop. E sempre na minha cabeça eu falei, pô, eu gosto desse som, mas sinceramente não vi a possibilidade de fazer aquilo. E assim, de fato eu não tinha, porque obviamente todas essas bandas precisavam de ter um setup de hardware para construir suas produções. Então, quando eu conheci esse amigo meu, eu vi que era possível fazer isso em casa.
Sim, você gastando poucas centenas de dólares ou reais, você poderia montar uma coisa e conseguir desenvolver em casa. Eu fiquei intrigado com aquilo, e aí fui buscar um aprendizado nisso. Também não tinha muita questão de curso, então precisei aprender muita coisa sozinho. Assim, até eu sou um músico autodidata, né? Então, tipo, eu não tive muito curso. Eu até depois consegui fazer aula particular. Durante um tempo eu aprendi, fiz aula lá com a Fátima de canto, né? Então, eu tive essa questão de ter uma aula ou duas, assim, mas a maioria das coisas que eu Você já tem o aprendi, dom, né? O dom é tudo, né, cara? eu não acredito muito em dom, não, assim. Eu estudei quase 2 anos no Vila Lobos, não aprendi nada, cara. Acontece. Nada. Só Quase para 2 anos. esclarecer aqui que ele falou Fátima, Fátima é uma professora de canto aqui na ilha, Fátima amiga Scalzo. nossa, Fátima Scalzo. Ela tem uma escola de canto aqui na ilha, ela de vez em quando faz até a apresentação lá Na Arena Carioca. na Arena Cultural Renato Russo e tal. A Fátima é conhecidíssima. Se você nunca entrevistou ela. Carlos, Ah, o que tem nessa bolsa aí? Fiquei curioso agora aí, cara. Opa! São. Ah, tá. Apenas. Não, mas eu acho que muito Fiquei bem, até. muito bem observado, porque hoje em dia, né, não se sabe o que vai sair, É. né? Não, não vou nem. Bolsa, né? Eu ia brincar com ele, não vou nem marcar, né, cara? Sei lá qual é. De repente, É. Vai, Carlos, fala aí. Então, meio que ia cair uma. assim, aí eu venho dessa jornada de aprendizado. Eu cheguei a ter uma outra banda com outros dois amigos, uns anos atrás. Depois eu mesmo acabei encerrando, assim. Eu tava mais novo, tava empolgado, tava fazendo a coisa. Depois de um tempo, aí eu já estava no mercado de trabalho, eu fui galgar outras oportunidades profissionais e acabei não tendo muito tempo de manter atividade de banda e profissão. Eu foquei na profissão, fui fazer uma faculdade, terminei a faculdade, continuei trabalhando muito, ganhando pouco, sempre, né? Eu até fico brincando com os amigos assim, pô, eu já era pobre, me formei numa coisa para continuar sendo pobre e a vida que segue. Isso aí do nosso último single, Reprise. Você clicando aí no QR Code, você escuta a música nas plataformas digitais. Que legal, isso Eu, Gostei da fita cassete. a ideia é ser um troço dos anos 80. Aí deixa eu falar, assim, só para dar um resumão. Não, depois eu coloco no. Guardei, Júnior. Depois eu coloco aqui no nosso telão. Perfeito. aqui também. Sim. Então, em 2019 foi o ano que eu comecei mesmo a Quântico Romance no sentido assim, vou lançar o projeto 2019, né? Já 2019. tinha essa formação. Não, Júnior, olha o QR Code pro single. pro single que tem a capa do single. É. É o de fundo azul. Os dois lados, né? Isso. Esse aí pro Você evento, mas o consegue evento já. conferir Esse aí que vai. os possíveis acessos aí. Depois nós colocamos aqui no Claro. telão aqui. Então, em 2019 não tinha essa formação ainda, mas assim, o Bruno já vinha comigo de uma experiência lá com a banda Reforma. Eu e ele tocamos lá com o Marcelo uns anos atrás. E aí ele foi quem mais deu incentivo para começar essa banda e tudo mais, isso aqui. Mas, assim, em 2019, a gente até então era mais, assim, um projeto se lançando. Eu fiz um EP, o Azul na Escuridão, lancei pelo menos uma música estava inédita, que é a Marcha dos Enterros, outras Mas vezes já você já tinha. tinha essa tendência já que é de hoje, assim, musical? Olha, Ou você, durante o tempo, Uhum. vocês foram construindo? A gente sempre constrói durante o tempo, por exemplo. Se eu for dizer para você, Marcha dos Enterros, que é a música do primeiro EP, do jeito que ela foi feita, eu não teria feito essa música no início, assim, porque era muito voltado para a questão do eletrônico. Embora, assim, a música ela seja um processo eletrônico, né, porque é feita de toda forma digital, eu acho que essa música ela tem menos coisas, assim, eletrônicas no sentido dos sequenciadores, das coisas assim. Ela é um pouco mais crua. Vai lá, Júnior. Microfone. Eu acho que a diferença da Marcha dos Enterros é o seguinte, a questão da timbragem dela. Tipo assim, ela não tem aquele timbre que você ouve assim, não. Isso aqui é uma
pelo menos assim, uma música que é 100% feita com sintetizadores e tal, porque ela tem muito sampler assim de orquestra, o baixo dela, né? É uma música que o baixo soa muito orgânico, ele tem um baixo assim bem marcado até quando o primeiro ensaio que eu fiz com eles, essa música que eu toquei foi o baixo, não foi a guitarra. Hoje, quando eu toco com eles, eu até faço assim, uma brincadeira que assim, quando eu vou tocar guitarra nela, eu tento botar o timbre da guitarra o mais próximo possível de um violão. Uso um efeito chamado chorus, o outro chamado reverb, que é para deixar o som parecido com o de violão. Então, assim, eu você acho que a também, grande diferença dela. Hã? você é baixista também? Quer dizer, na Quântico eu toco guitarra, mas eu também toco baixo numa outra banda chamada Self Lab, que já é outra praia, uma praia mais para rock alternativo, assim, com influências assim de post-punk Shoegaze. e de shoegaze também. No outro projeto, inclusive, vamos viajar juntos, né? Com esses 2 projetos eletrônicos, Cubos e Quantic Sim, Romance, São Paulo, está sim. confirmado, né? São Paulo, Fala no aproveitando. microfone. São Paulo está confirmado, né? Bruno, não É. precisa nem prender aí não, fica na mão que aí vocês podem Tudo bem. ficar revezando. Então, assim, aí falar pra vocês, qual que era a coisa da música? Eu queria fazer uma música que não soasse tão eletrônica. E eu acho que, por exemplo, Marcha de Deus, ela é uma música que você escuta ela, você consegue imaginar uma bateria acústica, um baixo ligado e o teclado fazendo as camas, uma coisa meio Legião Urbana, talvez aquela coisa do... Sabe uma música de Legião Urbana que é É tipo Angra dos Reis, isso, ou então, por enquanto. Por enquanto, ela exato. tem meio que essa característica, né? Você tem uma bateria eletrônica lá, Tem a ambiência dos e o teclados. teclado lá. Só que no caso falando especificamente de Marcha dos Enterros, assim, não vamos combinar também que a gente tem aí quase 40 anos que separa uma música da outra, a tecnologia evolui um pouquinho. Você ouve como se fosse assim, uma sessão de cordas mesmo, de violino, cello e baixo, como se fosse uma sessão de cordas. É diferente dessas músicas aí que eu citei do Legião Urbana, né? Que esse aí, o Renato Russo, ele pegava lá um teclado que ele tinha na época, pegava o timbre de cordas. O timbre que você tinha lá em 1983, 84, não era nem de longe que a gente tem hoje, né? Que hoje a gente tem uma capacidade de processamento que antigamente você não tinha, que recria com muito mais fidelidade, né? O que eu quero saber do Carlos, a Raquel que veio me perguntar. Eu? Ela que veio Ok. falar comigo. Momentos de tensão. Perguntas cabeludas. Não, é os estilos musicais de você, é cyberpunk, punk rock, alternativa. Júnior, isso aí é independente de quem fizer a pergunta. Exato. Perguntas cabeludas. Aí tiveram a ideia de juntar todos os estilos. Então, mas isso aí é bom. Vamos lá. A banda em si, a Quântico Romance, ela é uma... Só um minutinho, Carlos. É Ah, porque eu sou da época que só tinha progressivo, heavy metal aham, mais o quê? Acho que era só isso, né? Hoje em dia tem vários segmentos, tem, né, do rock, tem. né? Por isso que eu tô te perguntando, né? Não, isso, não, era heavy metal, progressivo e punk, né? Recapitulando, para eu tentar resumir essa ópera vasta, é o seguinte: como eu havia falado com a Raquel aqui nos bastidores, agora, um pouco, né? Para tentar resumir, eu, esse cara aqui de infância, né? A gente vivia Amigo de longa data. eu com os punks, esse cara indo Senta que lá vem história. senta que lá vem a história boa. Ah, O ano era 1993, Ilha do Governador. Para resumir o que hoje vem a ser a Quântico Romance. Esse cara aqui, pô, tô indo lá ver Information Society do Imperato, né? Ih, nossa, tem tempo isso. Início dos anos 90. Então tinha essa situação que você falou sobre Party Aí a gente House, era menor de idade, na verdade. que eu era igual o seriado. Enfim, e essa nossa memória afetiva de adolescência, na Ilha do Governador, anos 90, freestyle, né? Funk melody, chamado que no Brasil passou a ser chamado de balanço no popular. Olha o balanço, o freestyle funk melody, né? Uhum. Tanto que brincam com a Quântico Romance chamando de que nós somos o funk melody gótico atual, né?
Já teve esse comentário lá, Uma achei brincadeira. interessante. Então, Assim, É. passinho nas nossas apresentações. Ocorre. teve lá em São Gonçalo, teve bacinho. E é interessante. Agora, recapitulando para vocês entenderem essa questão do EBM, que é o meu caso, eu tenho muita influência do EBM, do eletrônico da Alemanha, né, e países do leste Da europeu. Bélgica. O Formate Society deve ser fãzão, número Não, 1. faz parte dessa memória afetiva dos anos 90, 80, 90, né? Ali tem Depeche Mode, tem um Sock lá nos Estados Unidos, Porque, tem outra. embora, como eu falei com a Raquel, a estética seja, pareça agressiva, né? Pós-apocalíptica, Uhum. como eu falei, Mad Max. o Mad Max filosofia, né? Que tem a ver com essa questão da ópera do caos, do pós-apocalíptico. E, de fato, estamos vivendo algo próximo do que foi falado na ficção, né? Sim. Não é exagero falarmos que estamos vivendo, né? Assim, Quântico Romance fundamentalmente. A Quântico Romance é uma banda de synth pop. Sim, pobre, isso aí. Isso aí, tipo, é o fundamento. É. Ah. No entanto, a gente é uma banda. Eu conheço todos os estilos. Ela que não Diversificado. conhece, ela que pediu pra você Assim, explicar, né? olha só, mas olha que Conheço todos os estilos. ele, ele sintetizou aqui sobre Synth Quântico pop é o Romance. fundamento. É. No entanto, se você vai escutar o nosso repertório, você vai ver que há uma grande mistura de outros ritmos, que são reflexos das nossas influências. Então, por exemplo, citando uma outra música, que também foi lançada como single, existe uma música Desejo e Luxúria. A princípio, ela tem duas versões. Uma que é mais assim pro trance, porque eu tava brincando com os sintetizadores e tal. Uhum. Mas a versão do single eu preferi misturar, porque eu tinha feito um experimento com, não o Newton, que ele entrou depois como guitarrista, mas eu tinha um outro colaborador As nossas conversas. que tocava guitarra. Eu falei, pô, manda umas guitarras assim, é um guitarrista de heavy metal, né? Manda umas guitarras marcantes aí pra essa música, pra ver o que vai dar, essa mistura. E por acaso, essa parada não é nem tão assim inovadora, né? Porque assim, misturar eletrônico com heavy metal é um negócio que, pô, já tem 20 anos de história. Tu tem Bom, Rammstein, tu tem KMFDM, tu tem Marilyn Manson, tu tem trocentos caras que misturam eletrônico e metal Então, e tá tudo a certo. adaptação pro freestyle, né? Ou a guitarra base. Mas, assim, pra essa música, de fato, ela assim, por isso que muita gente curte, assim, pô, tem uma vibe cyberpunk. O que é a trilha do cyberpunk? É uma parada que é baterias eletrônicas com uma guitarra muito pronunciada que vem do heavy metal, certo? Então essa mistura ali funcionou pra essa música. Mas pra quem não curte tanto, pode escutar a outra versão que já é uma coisa Ok. voltada pro trance. Aí a Quântico Romance, desta forma que ele está sintetizando aqui, não se engessa em nenhuma questão de rótulo, Sim, né? um gênero Ele específico. consegue, vários. ele costuma frisar, né? Você costuma frisar. Sim. Eu estou só reforçando o que ele costuma frisar sobre não rotular. Aham. Mas as pessoas julgam, falam, é o estigma de sempre, né? Uhum. Usou preto é roqueiro. Mas eu tenho muita influência, não é preconceito com nenhuma vertente, com nada não, tá? Sim. Mas assim, eu tenho essa estética. Porque desde a minha infância que eu assisti o primeiro Mad Max, né, lá com o Mel Gibson, né? E eu fiquei nessa coisa e não tinha as minhas condições que hoje eu tenho a oportunidade de ter, né? Os acessórios. Então é da minha infância isso. Eu quero, eu queria, não conseguia. Era difícil. Aí tinha que conhecer um soldador na época Caramba. e uma oportunidade de um soldador te emprestar ou te presentear com um óculos maçareteiro, né? Então a vestimenta também faz parte do que vocês passam como mensagem, né? Tem a ver com romantismo, né? Aí, além dos poetas, que eu tenho influência, e o próprio JR, eu chamo que são os dois JRs aqui, entendeu? Porque são júnior. Dois são júnior. Então, eu sou Dois Júnior e um Bruno. Você imagina, você pega, faz um mix Tem Highlander, não pode ver um. de diversas vertentes Aham. da música no mundo, da sétima arte enfim, e das estéticas que você vai dar Quântico Romance na soma. E o que significa quântico romance, assim? Por E que aí, que quem fala isso? significa JR? isso? Não, é isso. Aquela brincadeira de JR 1, 2. É. Acho que eu posso responder essa aí. Porque, assim, eu coloquei.
Qual que é esse nome? Até lá em 2019. Veja bem, a gente foi um brainstorm de trocentas ideias para nomes de banda. Nome de. Como eu falei, até o Diego, que é interessante, eu conversando com o Diego. E aí, Diego? Aí fala, aquele negócio, todos os nomes de banda esgotaram, acabaram, então as pessoas Só um inventam nomes minutinho aqui. aleatórios ou números Gente, só para explicar, Diego, nosso amigo Diego Modi, no clube. DJ e também idealizador do projeto Cubos, que o Sim, Júnior faz que eu toco com parte ele também. também. Os caras tocam em outros projetos. Eu fui convidado para uma banda punk agora chamada. O No microfone. microfone. Eu fui convidado recentemente. Esses caras tocam, já vem de outras bandas. Teve banda com o irmão. Eu conheci o irmão, agora que tá na Europa, né? Você vai agora. Você tá indo agora, né? Rapaz, tá indo agora. Seu irmão também é músico também? Tipo assim, não, ele não é meu irmão, ele é da área de TI, né? Pô, eu nem sei. Meu irmão ele é da área de TI, mas quando éramos mais jovens, né? Quando a gente era abaixo dos 30, eu Quando você e tinha cabelo ainda também. exatamente. Mas até, claro, quando eu ainda podia decidir, pô, será que era Joker o nome da banda? Eu tive uma banda com meu irmão chamada Joker, isso aí foi entre 98 e 2002, Tem pouquinho tempo. 2002. Mas a gente tocou pouco, a gente só fez 3 shows. Mas assim, era ele no baixo, eu na guitarra base e tivemos alguns amigos ali se alternando ali. Só que Legal. aí era uma parada totalmente diferente. A gente era uma banda de. Eram uns punks querendo dar uma de metaleiro. E assim, Calma. e aí chegou mais perto foi meu irmão. Ele agora ele tá morando na Inglaterra. O Vai lá, Bruno tava Bruno. falando. Recobrando essas memórias afetivas, quando eu tocava na Detergente, que era uma banda punk, na época, Detergente na camada de ozônio, só que o nome era muito extenso e meio que virava uma brincadeira na época. Era o meme da época. Detergente na camada de ozônio. Aí tinha a questão do efeito estufa, essa teoria, né, do efeito estufa, que é aquecimento global agora, enfim, só mudou né, digamos assim, a palavra, né, do mundo moderno. Mas enfim, eu na Detergente, olha que coisa incrível. Inclusive, acredito que o nosso camarada aqui, Ivo, tem até tido a oportunidade algumas vezes copo gelado e outros eventos aqui na ilha de longa data. Só que era assim comigo, Ivo. Ah, cara, Bruninho, mete o pé que tu. Ó, leite ninho, né, aqui não, cara. Ô, vai lá, Rua da Colina, copo gelado. E aí estou eu, fui me apresentar a primeira vez com a banda punk Detergente, e estou eu na fila de entrada da apresentação. Realmente, né? Aí, pô, Bruninho, o que é isso? Tá fazendo o que na fila? Eu falei, rapaz, é mesmo? O que é que eu tô fazendo na fila? Esqueceu que ia tocar. Realmente, eu falei, ué, meio que. Não, Os na caras, pô, realidade é que ele queria sentir o calor da energia da galera que já estava não, entrando. isso que eu nem vejo. Aí eu já, Bruninho não tá puro, não. E detalhe, e éramos adolescentes, né? 13, 14 anos. Isso, uma. Você sempre teve esse estilo, né? Que tu falou, você sempre Sempre, e gostou, né? tipo, e assim. Aí sempre tinha uma brincadeira. Ah, Bruninho é punk, Bruninho é gótico, é dark, Bruninho é família Addams, ajudante de Drácula, curva do fim do mundo, crescimento do anão. É, enfim, Qual é aquele que ele falou que o pessoal que Luciano sacaneia é o Huck ajudante Bacon. do Drácula? Não tem um que realmente parece com ele. Isso. É o ajudante do Drácula. Quem é mesmo? Ele. Renfield. Renfield. Porque assim, porra, É o imagina, Renfield. Tem um filme. ajudante do Não. Conde Drácula Oh, não é qualquer um que é ajudante do Conde Drácula. é um cargo muito, É. né? O mordomo, né? Enfim, eu não sou o tropeço porque eu sou baixinho, né? Não dá pra ser o tropeço. Só não me perder, você perguntou sobre o nome, né? Então, não perdi de falar. Recapitulando. Então, veja bem, o romance veio do que é o romance, de fato, o romance é um termo da literatura. Então, Sim. normalmente, culturalmente confundido com histórias de amor. Mas o romance não é em si uma história de amor. O romance nada mais é do que um tipo específico de literatura. Por exemplo, Drácula é um romance gótico do 1890, Bram Stoker, Bram Stoker, mas é um romance Bram gótico. Stoker, a adaptação no cinema foi Coppola. Francis Ford É, Coppola em 1992. Inclusive, o próprio livro do Drácula, ele não, aquele plot todo
do Drácula apaixonado pela mina, aquilo meio que não existe no livro, não. Não? É Aquilo, uma é, adaptação? aquilo foi escrito pelos roteiristas do filme pra dar né, Não, uma coisa é uma adaptação. mais assim, bacaninha pra namoradinha. Então, e o livro, eu soube que o livro ele é escrito como se fossem 3 diários diferentes, né? É, ele é É um da epistolar. mina, o outro Jonathan. É, do Jonathan Harker, o outro do Van mas Herk. tem outros também que escreve. É. Adaptações? Não, são diários. São diários compilados e ele vai juntando todos os diários até você ler o diário dos personagens. Tanto é que interessante, porque o Drácula, em si, o livro, se você quiser ler ele fora da ordem, você pode ler. Porque cada pessoa tem um pedaço da história no Se eu não diário. me engano, Ah, tem tá. até um filme que lançaram, acho que foi ano passado, né? Que foi que eu vi aqui, que eu tenho foto que eu vi que a espuma caiu por lado, eu tô tentando ajeitar a espuma aqui, foi mal, gente. Mas tem um outro filme que lançaram que é o Diário de Bordo do navio que Deméter. transportava o Drácula. Foi. É, Então, assim, e a parte do quântico é pelo seguinte, isso aí tem um parceiro meu, um amigão nosso, não, Alexei Rickman. o Alexei Hickman, e Ma- tem o Sérgio Genial, Bacelar. genial, camarada. Quer dizer, eu posso Ele falar que é camarada nosso? é o nosso camarada, sim. É. Olha, um abraço, inclusive, pro Alexei. Alexei Vocês conhecem Rickman. aí. Nossa, Ele é nossa, do Rio de Janeiro, né? ele é de Brasília. Caramba. Não sei se Acho ele que ele é é. carioca, cara. Acho que ele é de Brasília. Inclusive, ele me emprestou o livro, eu emprestei o Wilson Rocha pra ele, Alavan. né? E olha, cara, o cara é viagem de ufologia, eu adoro. Cara, Esse cara reluta, mas eu sou, assim, muito fã, admirador do Eric Van Däniken, que é o autor de Eram os Deuses Astronautas, que deu origem para o cinema, para Stargate, Portal das Estrelas. Quem adaptou o cinema? O Kurt Russell. Não faço ideia. E, enfim, recapitulando, voltando a essa viagem. A Quantico Romance vem dessa ideia. Assim, a ideia do quântico foi tentar usar um pouco desse apelo, embora eu não seja adepto de esoterismo, eu também não posso menosprezar o fato de que existe uma vertente mercadológica que utiliza o termo quântico para N venda de N coisas diferentes. Então, por exemplo, ele até falou a questão aqui, ufologia. Ufologia, assim, eu acho interessante, porém não é objeto de crença para mim, nem de admiração, não. Mas eu leio por uma questão muito de curiosidade. Meu lance é astronomia. Meu lance é ciência. Então, se eu falar de você de coisas quânticas, Eles dois são bem céticos. no sentido da ciência, então o que diz Eles dois são céticos. Eu sou mais místico. Não, eu sou menos cético, eu sou mais místico. ele é o esotérico do grupo. Eu sou apaixonado, assim, por possibilidades imensas no universo, como eu estava havia A própria, falado. assim, tudo pode acontecer, a né? própria mecânica Camarada, eu quântica acredito na trabalha. quinta dimensão, nas outras Eu dimensões acredito em possíveis. tudo. e Eu- ele é mais objetivo. Não, isso aí eu não acredito. Eu sou a pessoa que não acredita. Ciência gosta do Eu prefiro ter certeza, mas eu não acredito. Seu, Ivo, talvez você queira. Veja A bem. padaria Pertepão, Show. porque estão Ah. falando em dimensões, terra do nunca. A mecânica quântica, ela de fato existe. Gostou da E ela ainda é campo de experimentação. Fica com essa pra você. Então se liga assim, você tem muito na experimentação quântica. Vai guardando. Você tem as possibilidades, você vai movimentar partículas de dimensões ultra, super, infinitamente pequenas, e aí, conforme essas interações, você vai ter um resultado. Na mecânica quântica, até então, onde eu saiba hoje, você tem sempre o fator da improbabilidade. Você não consegue determinar o resultado de um experimento quântico com 100% de certeza. Você vai estar aberto a pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E aí tem um famoso experimento do gato de Schrödinger, muita gente já tá ligado. Você põe um gato numa caixa com decaimento radioativo, e aí o negócio vai caindo, o gato tende a meio que se envenenar naquele troço. Vamos mandar um abraço pro nosso grande camarada Gato Galáctico. Depois. Miau, miau. Sabemos. Então, aí você vai ter o seguinte resultado. Nesse experimento, você vai poder. Foi? Peraí, gente. Você vai poder ter. Ou ele vai estar vivo, ou ele vai estar morto, ou ele vai estar morto-vivo. Então, assim, é um experimento meio zoado,
Porque ele foi postulado, é um experimento imaginário, né? Ninguém pegou um gato de verdade e botou na caixa com decaimento radioativo. Isso não aconteceu, isso é imaginário. E aí foi até o famoso que o Scrooge postulou esse negócio. Parece que o Einstein depois falou pra ele: Ah, mas Deus não joga dados, não sei o quê. Então tem toda uma brincadeira no próprio meio científico ali, deles achando que isso é legal ou isso é absurdo, não E eu importa. apoio todas as espécies de gato, seja qual for possível, inclusive o preto. Né? O gato preto, o gato preto, por que não? Então, assim, Né? existe uma parte assim, por exemplo, você esbarra em assuntos chamados assuntos de espiritualidade. Eu já frequentei um pouco esse meio no passado, mas eu, de fato, hoje não sou adepto de nada disso. Mas também acho que tipo, cada um tem sua espiritualidade, tá tudo certo. Claro, Quem claro, quiser vivenciar, com certeza. contanto que não incomode ninguém, Sim. nem ameace a vida de ninguém, acho que tá tudo Não, certo. isso Você pode ter. Quadrado, né? é correto. Diversidade, não é isso? Né? Seria diversidade, possibilidade. Como eu te falei, nós somos únicos, né? E isso que é interessante, é o diferencial, né, de cada um. É isso que faz ser ele o cara único, você única, ele, todos nós somos únicos. Identidade. E é isso que faz a coisa ser Então, assim, legal. o nome da banda é um grande nada, que evoca um monte de coisa, mas quem define mesmo é o fã. É O fã que dá o significado. um aberto, né? Isso, Aberto. exatamente. Legal. Mas, enfim, como você perguntou, Ivo, só pegando o gancho aqui, cara, Quântico Romance é uma fusão de vertentes e de bandas que terminaram no meio. Isso que eu ia perguntar. Cada um fala uma banda que vocês se espelham aí. É até difícil. Sabe aquela coisa de perguntar para um pai assim, qual o teu filho? Preferido. Mas Mas tem sempre uma. Se você me perguntar, eu vou falar que é a minha banda com a minha banda Pô, predileta. eu Ela já sei. até sabe, pô. Uma frase pronta, clichê, né? Nossa, eu vou ter que escolher. Não, mas olha, são todas bandas interessantes, desde da cena independente, quanto as bandas já consagradas, né? De lá pra cá, que, olha, é uma galera, tanto no Brasil quanto fora, né? Mas vamos citar algumas, né? Olha, assim, a gente está passando por um certo momento de transição na indústria da música. Então, por exemplo, eu acredito, não tenho muitos dados para dizer, mas eu acredito que a gente, como humanidade, vai passar por um momento em que as grandes bandas vão morrer. Vão Faz acabar parte. e não vai ter mais outras grandes bandas, assim. É tudo muito nichado. Então tem uma banda muito boa num segmento X, no outro segmento. Possivelmente a gente está passando por uma mudança do paradigma da humanidade, assim, de ter grandes movimentos de massa, talvez esteja acabando. Então, por exemplo, um dia teve o The Cure, mas não vai ter mais nenhum outro The Cure na cena, no mundo. Com todo respeito a ele, com todo Uhum. respeito a ele, o Robert Smith agora recentemente apareceu, né? Sim, eles lançaram. Faz parte, né? O tempo é o senhor da razão, o tempo ele só mostra que é tudo muito breve. A minha opinião, eu acho que as bandas, não só em bandas, em tudo, ultimamente, o sucesso é muito rápido e também acaba rápido também. Verdade. Daqui a pouco tem Tem outra que está muita lógica entrando nisso. e a rotatividade é grande. verdade. Vai ter uma banda que vai estourar, vai Verdade. fazer algumas músicas, daqui a pouco apagou. Você tem Aí razão. já A fila não está é, está tá na voando. velocidade da É, luz. Teórico. E Mas, toda. é. Isso é mas isso é uma coisa, isso aí, por exemplo, esse fenômeno acontece já há tempo. E isso o que as bandas que são de fato inteligentes pegam? Pô, o holofote está comigo agora, vou aproveitar esse momento para fazer eu fidelizar o meu público aqui, porque é o público fidelizado que vai sustentar a tua carreira, É, quando o e, e seu tem, holofote estiver indo embora. e tem que estar sempre mudando de estilo, alguma coisa, que é para estar pegando uma galera nova, um foco novo. Se você ficar sempre naquele segmento teu, eu acho que a galera enjoa, né? Tem que estar sempre criando, tem que ter, né, tá inventando Pô, cara, moda, e né? com todo respeito, ele já tá até rindo antes ele já sa não, vamos com todo respeito, né, não, gente, não é nada, é uma brincadeira aqui, não é nada pra agredir ninguém. Fala, fala. Não, vocês sabem que eu cortei o cabelo, então eu estava com uma Sim, eu nem reparei que tinha cortado o cabelo. me chamaram de Guardiões da Galáxia, me chamaram de Guardiões da Galáxia. Ó, Rocket Rock. Deixa me chamar de Guardiões da Galáxia, eu fui ver, eu fui entender que eu era o Gambá do Rocket aquele Rock.
Meu cabelo estava, vocês lembram. E aí, só resumindo, eu vou passar aqui pro camarada aqui pra ele recordar. E aí, recordar aqui. Enfim, eu tava falando sobre O estética. o É que eu cabelo perdi aqui o raciocínio. mudou, o Tá cabelo falando da novela das 8. Você tá falando do capítulo de hoje da novela. Mania de você. Aqui na Ilha do Governador, tem um camarada que passa de carro e mal gritando teu nome e brincando com você, né? Você leva na esportiva. Só escuta a voz. E aí, Bruninho, caramba, é ele? Não, não é ele, não, não é o Bruninho, não, cara, é Sarajane, no meu cabelo. Cara, É Kaoma. Eu falei, pô, pior que lembra, Kaoma. esses caras aqui, não, Mas são é. camaradas de longa data, mas não perdem a oportunidade. E dá pra ele bater no teclado, né? Aquela entradinha da música, né? Do Kaoma. Os camaradas brincam. E assim, não é interessante, eu tô levando na esportiva, porque a vida é isso, né? O Ivo sempre. Quando o Ivo me encontra uma vez, assim, raridades em meus perdidos, o Ivo é camarada de vários outros camaradas meus. Enfim, você vê, a Raquel é conhecida do nosso camarada guitarrista aqui. Olha que interessante a vida. Que conhece ela, que conhece o teu irmão, que Tem uma tese que fala, por 3 pessoas você conhece o mundo inteiro, né? e faz Que, sentido. né, que vai ligando, né, por 3 pessoas. A, a forma que se fala hoje em dia com o advento da internet, né, da web, Aham. é que amigos em comuns, mas isso sempre existiu, né? Nós tínhamos só não tinha essa velocidade, como você falou, Essa de globalização. mídia, né? Hoje aqui estamos aqui no Baixo Ilha, não menos importante. Podcast Baixo Ilha, não menos importante, porque são vários podcasts. Não menos importante, Baixo Ilha, gente, ó. Qualquer banda independente, consagrada, Robert Smith, quem quiser passar por aqui, Pode falar com Morrissey, a gente. New Order, Total Shadows, bandas que eu gosto. Vem aqui, não menos importante, Baixo Ilha, Ilha do Governador, podcast. E desde já agradecendo a Obrigado, estima obrigado. aqui, o prestígio, a Quântico Romance. O Obrigada. prazer é todo nosso, né, E com Raquel? Quântico Romance, tenhamos a oportunidade de abrir uma porteira aqui, se você me permite falar. Abrimos a porteira de bandas que passarão por aqui. em breve. Mas o Ivo levantou uma bola muito interessante pro um papo assim legalzão sobre música em si, porque assim, a música ela tá em constante mudança desde que a música é música. Tem que considerar o seguinte, a gente não inventa a roda. Música tonal existe há 400 anos. E isso tem sido de lá para cá o que tem a humanidade tem feito música com essas regras. Certo, mas claro que existem algumas certas mudanças, eu acho que no sentido da música comercial que são, na minha concepção, tornam a música hoje muito pobre. A experiência musical, para mim, ela tem sido muito pobre. Então, pô, você tem muitos artistas mais comuns que no mainstream. Então, tu tem, sei lá, música de 2 minutos. Aí a cabeça é o refrão, e aí roda naquilo 2 vezes e acaba. E aí você não tem mais aquela sensação de, pô, vou ouvir uma introdução interessante, vou ouvir um desenvolvimento. É um troço que eu acho que para mim é triste, porque torna a experiência da música mais pobre. Sei lá, se o Queen lançasse Bohemian Rhapsody hoje, música de 6 minutos e pouquinho, tá arriscado a gravadora, não. Você não vou tocar isso aí. Você tá Na maluco. época, a gravadora já torceu o nariz, né? Ah, Que era uma música grande, era uma música com muita inspiração de ópera. A música tinha até palavra em árabe, né? Pra quem não sabe, né? Bismillah, né? Uma palavra em árabe que é pelo amor de Deus. ah. Aí, assim, né? Realmente. E nos anos 70 já foi complicado de lançar ela, valia hoje, né? E olha que anos 70 você ainda tinha o rock progressivo reinando aí, né? Então, hoje até rola essas coisas, porque também tem que pensar o seguinte, o mainstream existe, muito forte, mas a música independente, ela é um fato também muito forte. Então, a música, sei lá, 90% da música hoje feita no planeta Terra é independente. E a galera, pô, vou botar no Tune Regia, vou botar minha música de 10 minutos. Interessante. E Pô, e botou, e a música é fantástica. falando Não é que mainstream, não tá no topo das paradas, mas é muito boa aquela bandas experiência. indie da cena, assim, porque Quantic Romance, querendo ou não, assim, gostando ou não, só porque assim, ninguém é obrigado, né? É como ele sempre, você sempre fala. E é interessante que eu tenho falado com ele, e eles acho que concordam.
Não é clichê, tá? Não é clichê. Não é frase pronta. Eu penso assim: estamos lá com a Quântico Romance, nos apresentamos de forma independente, somos uma banda da subcultura, sim. Não significa que não tentamos o mercado, né? Estamos tentando, como muitos no Brasil e no mundo. Tudo passa rápido, como você falou, Frenet. E diversas bandas, como você falou, algumas influências nossas, né? Tanto no Uhum. independente quanto que nós temos, inclusive influências na própria cena nossa, né, independente, Sim. com as bandas independentes brasileiras, excelentes bandas brasileiras Vocês têm as e influências grandes de bandas nomes, porque alternativas, né? são Bandas muitos poetas. Sim. Eu sou suspeito de falar desse camarada, porque eu considero ele um nível de poesia e de letra do naipe, assim, de grandes nomes que eu admiro, como Álvares de Azevedo, Sampaio Bruno, Flor Bela Espanca, Afonso de Guimarães e muitos outros. O Obrigado. camarada aqui, eu super, tenho a honra a honraria de estar na dois banda. gênios desses aí em volta, né? Camarada, e entrar para a eternidade, por que não? Parece até que eu estou me convencendo. Nossa, eu vou entrar para a eternidade. É. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é essa experiência também que vocês trazem um pouco teatral, assim, Sim. Olha, show de aqui, ó. vocês, né? Este camarada, ele navegou em Vamos diversas teatro. vertentes da sétima arte, do teatro, Aham. propriamente dito, e da música. A Quântico Romance é uma fusão de tudo isso. Tá? É uma construção Cara, das se a artes. gente for conversar, ficar 3 horas aqui e não fala as vertentes do Quântico Então, vamos lá. Romance. Vou citar alguns nomes aqui rápido para adiantarmos. Cara, bandas como Nanâmbulo da Alemanha, que é a banda de EBM, Frozen Plasma, Crush Shadows, Clone of Zymox e The Frozen Autumn, e outros nomes maravilhosos da cena synth pop, Assim, tecnopop e, por exemplo, Syrian e no mais e assim, outras. na sua pergunta, questão teatral, a gente tem essa questão, mas é muito não combinado, na verdade. Então é muito espontâneo. E assim, a gente já tem um visual, cada um já tem um certo visual, a gente meio que equaliza um pouco, no sentido assim, sei lá, a gente tem os óculos, são uma coisa do Dark, são uma coisa do negócio nuclear, do apocalipse e tal. Então o visual. Tudo isso aqui, ó, são, Eu tô falando se conversa. eu lembro um pouco Show. né, com aquelas coisas assim do cenário, né? É. E tudo, mas vocês, por exemplo, com a questão Eu brinco da porque guerrilha, ele veste uma bota de cowboy. também havia falado Isso. agora, né, que ele traz também momentos do show, né? Essa coisa do teatro com a poesia também, né? Sim, Questão mas então, isso é legal no nosso caso porque vai muito da nossa espontaneidade. Então não é uma coisa super combinada, não. Eu mesmo, comigo, assim, eu acho que nesse quesito visual da banda, eu sou, assim, o mais desleixado. O meu figurino, assim, foi feito figurino, entre aspas, uma coisa assim, quase que num susto. Cheguei, eu cheguei no ensaio, aí o Bruno, pô, trouxe isso aqui pra você. Ele veio com um óculos desse pra mim que eu deixei em casa. Ô, maneiro, caralho, como é que eu vou usar isso aqui? Não vou falar que sou um figurinista profissional, mas eu tento aprender. E aí, vai aqui, ó, toma isso aqui, pô, camarada. Isso que eu Aí pergunto. o que que aconteceu? Deixa eu terminar. Aí, nisso a gente tava com aquele show da Lapa, né? Show nosso, que assim, na última, Uma festa gótica de vampiro. boa luz na Lapa. Não, e puro suco de Rio de Janeiro de Brasil. E tem acho que é no cemitério também, não tem? É, a Marcha dos Enterros. Marcha dos Enterros. Foi filmado, foi um clipe filmado no São João Batista com o Bruno lá, andando lá, né? Eu vi isso também, eu vi. Não, mas eu sei que aí Você teve essa visão Seu do clipe futuro. do It Deixa Yourself. eu perguntar pra vocês. Deixa eu só terminar de falar Vai, do meu termina. figurino, foi assim, caraca, como é que eu vou fazer aqui, ó? Ele é Aí o eu já P2, tinha, bem o P2. aí ele já tinha me dado esse óculos, eu, pô, peguei uma calça preta que eu tinha ganhado da minha namorada. Mecânico do Mad Max. E tá lá na cena, é o cara que é o
na ficção, né? O orgânico. Ele tem uma estética que remete às bandas de EBM. Ele tem Júnior, isso que eu ia te perguntar, vocês têm algum. Ele já é o estilo dele de sempre. Vocês, quando vocês Cara, estão em o meu, como eu apresentações. falei, eu fiz assim no susto. Ele me deu óculos. Caraca, eu tinha um casaco preto, eu botei casaco preto com capuz Ah, e peguei uma máscara que eu tinha lá da época da pandemia, uma máscara mais arrumadinha, que era pra quando eu saísse. uhum. Botei. Na primeira música, a lente já embaçou, eu não conseguia enxergar a guitarra direito. Na época, eu tava 20 anos sem subir no palco com uma guitarra, eu subi, olhei, suando e pingando. Isso aí, dane-se. Aí tirei tudo, deixei pendurado e virou meio que a marca no show. 2 músicas eu toco com esse figurino. Depois eu jogo o capuz pra trás, tiro, deixo pendurado lá no meu Começa o pedestal. show com Aí, o figurino. detalhe que assim, né? Aí a minha namorada olhou, viu as fotos do show, ela, pô, você vai desculpar, esse casaco tá meio surrado e tal, toma esse outro, que ela foi, deu outro, né? O outro casaco também de capuz, que é o corta-vento, Estilo. melhorzinho e tal, ficou. E ele me deu um outro óculos aí assim, né? O novinho não ia ser pós-apocalíptico, né? É. Tem que ser aquele só muito certinho. Que acabou o shampoo. É. Era do carro, Então, como eu ainda tô no pré-apocalipse, E Distopias sociais, Isso. de convenções Ah, sociais, de veja bem, tem uma questão, por exemplo, você falou do nosso visual, então eu tô dizendo pra você que não é muito combinado. Aham. Porém, você também tem um visual teu também para show? normalmente, vitoriano, normalmente a gente faz ele era quase faz Clóvis Bornai da banda. gótico vitoriano, sei lá, mas enfim, é, existe uma coisa que eu acho que funciona na gente e que o visual comunica com o público. Talvez, posso estar enganado, mas talvez o visual comunique uma coisa um pouco dissonante da música. Só um pouco, não é totalmente não. Porque, assim, seguinte, você olha a banda, fica, pô, essa banda, cara, deve ser death metal, sei lá, Cradle of Filth, uma parada assim. Aí quando escuta o som, tu fica assim, pô, esses malucos são Cradle of Filth, mas tocam funk tem melody. Então, um pouco da estética vitoriana, de uma certa forma. sim, mas assim, não penso muito, eu não fico muito pensando. Eu uso o que tá na parada e Não é rotular, vai ser assim não é, hoje. não é engessar. Aham. A Quântico Romance não é engessada, não é rótulo. Mas ele, hora ou outra, Não. ele dependendo da proposta, da apresentação, entende? É uma construção. Entendi. Aí ensaiamos, é teatral, não deixa, né? Aham. Assim, vou te falar que, assim, por exemplo, a gente nada contra. Nenhuma Nada banda contra. faz isso. Eu não sei se funcionaria, por exemplo, se um de nós fosse skatista, minha parada é usar bermudão, boné pra trás e tênis. Eu não tenho nada contra. Se tivesse, seria. Tua Contra. proposta. Se tivesse, paciência, estilo. mas assim, Esse não camarada, comunica ele muito. praticamente faz sentido, é meio grunge, né? A pegada lá, né? No caso da Self Labs, tipo assim, a nossa pegada assim, a gente, o que a banda toda curte é pós-punk. Principalmente Jesus and Mary Chain, Joy Division. Eu sou fãzaço E tem show de vocês final do É, mês agora, né? gente, na verdade, a Self Lab vai ter agora show Aqui, ó. dia 15 lá em São Cada um tem Gonçalo. Vai ter show agora lá em São Gonçalo, na Roxy Music, onde eu toquei com eles. Foi até engraçado esse show, que foi um show que eu fiz com as 2 bandas. Eu toquei com a Self, Tem eucalipto. a gente tocou a Self Lab e a Quântico, né? Só que era assim, um show com 2 palcos. Aí terminou o show da Self Lab, começou o show. É Soft, o nome mesmo. Não, Self Lab. Tem eucalipto. Muito bem. Uma survaqueira. Foi logo com esse teu figurino aí, né? Não, Uma bafurenga. Não, a verdade, né? o que foi engraçado desse show foi assim, né? 2 palcos. Aí terminou o show da Self Lab, começou uma outra banda lá no outro palco. Aí a gente desmontando as paradas do Self Lab e montando da Quântico. Nisso, o que eu faço, né? Tiro a camisa, boto outra camisa, casaco. Já é outra banda.
Troca o instrumento, né? Porque eu tava tocando baixo numa e toco. Aí a gente vai ter show da Self Lab agora, sexta-feira, lá em São Gonçalo. Na, no sábado que vem, dia 23, a gente vai ter lá no Centro Cultural Diversa, lá na Rua da Carioca 54. Inclusive, a Quântico Romance vai tocar lá ano que vem. A gente já tem um show agendado para ano que vem no espaço do Centro Cultural Diversa. Agora, como é que é? Em Fora Encantado. Terra do Nunca. Parecido, né? Terra do Nunca. E essa praia também. Essa apresentação nossa, da sauna sem eucalipto, que pô, eu já sou magro, perdi 5 quilos no dia. Camarada, saí no Xerox de caveira mesmo. Aham. Resumindo, uma igreja do lado. Como que coexiste o inferno e o paraíso ao mesmo tempo? Mas um depende do outro, né? Gente, então, Bruno, você já ouviu falar Pronto. você já ouviu falar num lugar lá na Rua Sotero Reis, para quem não sabe, a entrada da Vila Mimosa, aqui no Rio, um lugar chamado O Pecado Mora ao Lado? É um bar que ele é do lado de uma, digamos, casa de entretenimento adulto e é de frente para uma igreja. Então, né, você pega nos dois, né, toma um porre num, se diverte no outro e se confessa na igreja. Faltou pouco. Eu sei que a entrevista tá muito boa, muito bem, obrigado a todos. Cara, é maravilhoso aqui, ó. Não menos importante, Baixo Ilha Podcast. Este é o podcast do Baixo Ilha. Não menos importante. Ó, Estamos também chegando ao final. Vamos cada um. Vai olha, lá, Bruninho. o Fala aí. nome do endereço era Rua Hilário, né? E de Hilário não tinha nada. Mas fala aí, agenda. Vamos falar a agenda, isso. Olha, Não, gente. primeiro, Bruno. Ah, Fala as tuas considerações finais, depois o Júnior, depois o Carlos. sim, sim. Gente, é tudo muito rápido. É, você falou, velocidade da luz. E tempo é resposta de produção, enfim. Uhum. Dá trabalho para fazer. Mas, enfim, muito obrigado ao podcast Ilha. Podcast Baixo Ilha. Baixo E Ilha. hoje com a banda. Quântico Romance. E vamos agradecer os nossos É patrocinadores. mesmo, os patrocinadores. Vambora lá. IC Ótica. Ah, maravilhoso. Ai, sim. Boutique Eu tava lendo isso. Altas Horas. Espaço Ilha 2500, do nosso amigo Ricardo. Cachorrão, Bar do Cachorrão. Nosso amigo Bruno. E Albert, New York. É quem faz a manutenção dos nossos computadores. Faltou alguém? Não, né? Eu sempre esqueço de alguém. E agradecer aos nossos amigos aqui da Quântico Romance. Cara, um prazer estar com vocês. Mas não encerramos ainda não. Vamos agradecer. E daqui a pouco vai rolar aqui no nosso telão o evento, o videoclipe de vocês, né? Sim. Eu acabei de mandar pra você. E Daqui a pouco vai estar aí Acabei de mandar no nosso palco em aqui. primeira mão. para ser breve, e o camarada aqui, o nosso capitão, né? O famoso Nosso líder do comandante aqui, time. o comandante da nave mãe aqui. Enfim, vai passar a agenda, nossa agenda. Então, gente, estamos, né, aí aqui no eixo Rio-São Paulo, Quântico Romance em terras paulistas, mais uma vez, só que com a nova formação, esse camarada aqui. E eu acho que vocês devem ter um alcance legal lá em São Paulo, né? Que eles gostam desses estilos musicais, né? Em São Paulo né? Olha, Gosta, né? eu acredito que sim, mas por uma questão da logística, assim, da lógica do público. Minha percepção. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas minha percepção é a seguinte. O público no Rio gosta de música, mas é mais afim da festa do que da banda. São Paulo, acho que isso é um pouco mais equilibrado. A galera gosta de banda, gosta de festa. Assim, questões de cultura, né? A gente tem que fazer a cultura funcionar. Não importa onde a gente está, né? Vai passar a agenda, possibilidades futuras, Quântico Romance vai. O céu é o limite, né? Nós temos que pensar de forma, né? Pro universo, jogar pro universo aí que as possibilidades. Eu sou místico mesmo. Eles são mais cientistas, né? Obrigado, mais uma vez. Obrigado a vocês. O prestígio, a honraria aí. E Enfim. no final do ano, lá na Rua Ceará, vamos estar juntos lá, hein? Vamos fazer a cobertura lá. Vai sim, né? Olha aí. Tá o Baixo Ilha lá, 50 bandas de final de ano. Eu tô tentando entender ainda. Esses camaradas entendem. Eu tento entender.
É muito frenético, são e são bandas independentes, né? Todas, ou não? Tem algum grande nome? São todas independentes. São todas do Rio de Janeiro Todo ou underground carioca. algumas bandas de outros? Olha, de outro estado eu não sei não, mas eu acho que pode ter da região metropolitana, tipo, galera de São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu. e etc. Pode ser que tenha aqui. Niterói. Petrópolis. Não, e nós, nós fizemos a cobertura do Dia Mundial do Rock lá, cara, foram 100 bandas. Foi Eu incrível. tava lá, eu Eram 10 toquei, palcos, então, eu né? toquei lá com a Selfie Lab lá no palco dos fundos do Heavy Beer. Eu nunca imaginei. Eu conseguiu me botar 3 palcos no Heavy Beer. Aquele lateralzinho lá do É, lado. teve o da frente, É, que já tem na casa e tem o botaram nos principal fundos. Eu e toquei no dos do lado fundos. esquerdo, lá no final. E ainda tinha um ali na rua, aí botaram mais 2 ou 3 no garage. Fora Eram 10 ainda, palcos. ainda tava rolando no Pecado Mora ao lado, ainda tava Isso. rolando no Duck Walk. Nós falamos lá no Pecado. Não, aquele dia foi maravilhoso, foi uma parada do caos. Aquilo foi ópera do caos mesmo, Bruno. Assim, mais de gente na rua, um ônibus passando com o nego em cima do Aquele ônibus amarelo. ônibus. Caraca, Não, lendário aquele um dia. evento tranquilo, sem briga, né? Foi tudo de bom. Foi muito na moral aquele dia. Então, uma ideia, eu tava lá, assim, eu, minha namorada, meu enteado caçula, minha filha e meu genro, assim, programa de família, os 5 lá, Pô, não e deu galerão lá tocando. na frente, lá na Gente, direita, lá, né? eu não quero esquecer que eu sempre. É Alan, né? O Alan, né? Alan, Tá aqui. O Alan, camarada. Alan, prestígio, brigadão, hein? Ó, isso é o limite. E A Rose. Rose. É a nossa produção, a produção do Baixo Ilha, né? Rose. Rose. A Rose tem uma canção da Clan of Cymox que contém o nome. Maravilhosa música. Saiba disso. Bora, vamos agradecer a vocês. Muito obrigado pela presença do Quântico Romance. Nossa agenda, né? Pode? E não, claro. Vai lá, meu capitão. Bom, vamos lá. Vamos lá. Faltou de falar, Carlos, fala do clipe, do videoclipe também, do documentário também, né? É um curta-metragem musical. O que quer dizer isso? A gente lançou esse curta-metragem no Cine Joia no último dia 2, feriado do dia de finados. Então, sábado foi um evento para fãs amigos e Cine Joia, Cinema em Copacabana, de bairro pequeno, não sei se já foram alguma vez lá. Distribuímos Não, e é tradicional aquilo lá, né? Tradicionalista. Acabando. Isso. Mas com ressalva. Alguém tem alergia a amendoim? Então, a questão do curto, assim, a gente estava produzindo o videoclipe de Reprise, e aí pintou, assim, durante a produção desse videoclipe, a gente está fazendo isso desde maio. Durante essa produção, pintou a ideia comigo, com o Jay Rox, que é o diretor do clipe. Um abraço. Vamos mandar um abraço. Um abraço pro Jay, Jay. pro elenco, Jay. com a gente, Ana Paula, Roger, Andressa, Madorinha. Todos. O Bruno, meu xará, né? Do Sim. Família. Então, assim, o que a gente pensou? Para fazer um curta, precisa de ter um conteúdo um pouco maior. Curta, beleza, 10, 11, deu 12 minutos. A gente juntou uma música já lançada, juntou com essa música inédita e conseguiu fazer uma narrativa de história. Então, ele é um curta-metragem musical, porque tem música, basicamente, e as ações da história vão ocorrendo emulando mesmo um thriller dos anos 80, sabe? Aquela coisa meio serial killer, Final Girl, tal. Então tem aquela coisa Halloween. Futurismo. Então essa pegada, a gente passou essa experiência lá no cinema. Bem Blade Runner também, né? Também tem muita coisa disso. Máscara de porco. É. Eu sei que uma hora eu achei que serial killer. teve uma hora que eu tive a impressão que eu estava em Sete Além. Aquela lenda urbana. Não sei se vocês conhecem, Sete Além. Você vai para outra dimensão, quando você vê, já voltou. É interessante isso aí. Então veja o seguinte. E uma coisa, eles não usam drogas, nem bebem. Exato. Não usam drogas, não bebem. Entrar em outra dimensão e voltar chama-se entrar no ramal da Supervia. Inclusive, eu vou para um amanhã. Pera aí, deixa eu organizar aqui. Virou um curta, e aí, assim, esse curta, ele vai pra internet também, mas possivelmente ele deve ir pro final do mês ou início de dezembro. Na quinta-feira estreia, de fato, o clipe de Reprise no YouTube. Isso aí. Passa em primeira mão no link para você passar aí pro
pra galera do Baixo Ilha dar uma conferida. Seguir. Todas as redes sociais, @Conte com Romance. Esse é o lançamento mais importante que a gente tá fazendo como banda. O álbum vem logo em seguida também, e a gente vai divulgar nas redes como é que vai ser esse álbum, como é que vai ser o curta na internet. A gente tem show em Nossa dezembro, agenda aqui no Rio, no dia 7 no Empório Encantado, no bairro do Encantado. Eu não tive lá ainda. Rio de Tá, Janeiro. né? Carioca que não sabe, conhece o Rio de Janeiro. Depois, no dia 15 de dezembro, a gente vai estar em São Paulo. E no dia 22, a gente encerra juntos lá no 50 Bandas, lá no Heavy Beer. No final do ano, No final do na ano, Ópera do Caos. tem que levar paçoquinha lá pra distribuir também. Excelente. Bom, Doces ou travessuras? vamos encerrar agora com o videoclipe de vocês. Vamos. A gente continua mais um pouco aqui, o videoclipe vai rolar Sim. e a gente abaixa o nosso áudio aqui e a gente vai conversando e para quem tá em casa assistindo o videoclipe. Brasil. Perfeito. Bora? Obrigada. Obrigado, galera do Baixo Obrigado, Ilha. igualmente. Obrigado, Quântico Romance. Obrigado, Júnior. Obrigado, o Bruninho. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos também. Júnior também. Falei logo no Que fim no Romance. Fácil. podcast do Baixo Ilha. Que ele conseguiu desmarcar. E, gente, realmente, a gratidão, tá? Gratidão mesmo, muita, muita mesmo. E que retorne para todos vocês em saúde. E que Obrigado, 2025 agora seja o céu Pra do nós, limite. pra galera. Obrigado a todos aí. Sucesso. Vamos para agora E obrigado videoclipe. internautas. Todos. E vamos agora assistir. Bora lá. Qual o nome do Reprise. Pedaços de mim. reprise Pedaços de Mim? Isso. Valeu, vamos curtir agora um Reprise, pouquinho. apesar de ser a primeira vez que ele tá passando. Exato. Boa Opa, pergunta. primeira mão, hein? Vem e vamos e